orar. Glória a Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para todos, amigos e irmãos em Cristo, a todos quantos estão nos ouvindo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Está conosco aqui o nosso presbítero Saulo, grandioso, homem de Deus, como está nesta noite aqui, cooperando conosco, está nesta programação, amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, querido Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos diante da Tua presença, para te exaltar, te glorificar e te enaltecer na beleza da Tua santidade, ó Pai, em nome de Jesus. É isso que nós te rogamos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Programa Voz das Assembleias de Deus, em nova roupagem, aqui mesmo na nossa congregação, na Rua Azevedo Marques, número 60. Nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus aqui nesta noite, conosco aqui está o nosso presbítero Saulo. A paz do Senhor, irmão Saulo. A paz do Senhor para você e para quem nos ouve, Receba a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O presbítero Saulo, está conosco e nesta noite nós estamos aqui, ainda que como, não de forma oficial, mas estamos aqui fazendo como um ensaio para os dias melhores que vai vir do nosso estudo, poder dizer assim, nossa TV online, que vai ao ar. Eu creio que não somente no programa Voz da Assembleia de Deus, mas todo o ministério, todos os irmãos, e até mesmo nossos cultos, nossos cultos ao vivo, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Programa que foi inaugurado, que foi transmitido, em outro local, mas que agora está tudo caminhando para o nosso cantinho aqui. Está muito bonito. Presbítero Saulo, fala um pouco aí da palavra de Deus, os projetos, os irmãos estão aqui e nós estamos com essa expectativa, Fala um pouquinho aí, fica à vontade. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor. Para nós é uma grande honra, irmãos, estar aqui na nossa casa e apresentando esse programa que com certeza vai surtir muitos bons efeitos para nós e para o ministério. Inclusive, essa semana eu estava meditando, sabe o que é? Eu peguei a minha guitarra e comecei a tocar em casa, comecei a cantar, e sabe o que veio na minha mente? Que eu estou parado, deveria fazer algo importante, pegar aquela guitarra ou violão e ir ali para a praça da Bíblia, Praça da Bíblia, e apresentar louvores ali para as pessoas que estão ali. É uma coisa tão simples, mas com eficiência muito grande, porque as almas estão sedentas do Evangelho, estão sedentas de ouvir uma palavra, um louvor, do fundo da alma, que a gente apresente não para se engrandecer, mas para louvar realmente o nome do Senhor e ver as almas se renderem aos pés de Cristo, porque o maior pago seria isso, ver uma alma se convertendo, uma alma se libertando através do louvor, de uma palavra, de um testemunho,
Então, o propósito deste programa que se inicia hoje é apenas um teste, né? Estamos fazendo um teste aí, mas esse programa que está dando continuidade aqui na série, o quanto eu puder ajudar, estarei ajudando os irmãos, acompanhando aí, e que o propósito seja esse, né? Alcançar as almas, alcançar as pessoas lá fora, para que elas possam se achegar à casa do Senhor para receber algo diferente, seja no louvor, na palavra, mas que elas possam sentir vontade, sede de estar conosco nos cultos, né? Vamos demonstrar através desse programa como se fosse um alimento, na verdade é um alimento muito nutritivo para o Espírito, e as pessoas sentirem desejo de estar conosco aqui em nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito que a gente tem. Amém, graças a Deus. O irmão Narciso também está ali conosco, né? Daniel, sua noiva, eu esqueci o seu nome, Gisele, por isso que eu estou ficando velho, esse nome, estou saindo fora da memória muitas vezes, mas a Gisele e os irmãos, nós temos aqui, nesse altar aqui, nosso pastor Oswaldo tem sido um canal de bênção, Deus tem usado ele como um instrumento na mão de Deus, e os demais obreiros, e a cada irmão que fazem parte desse ministério, dessa igreja, eu tenho certeza que aqui a gente pode falar com propriedade que Deus vai encher esse local, porque Ele é o dono da obra e é Ele que opera tudo em todos, e eu tenho certeza que nós iremos fazer vigílias, culto ao louvor, transmitir ao vivo. Nós estamos aqui em acabado, essa igreja ainda precisa de bastante coisas, mas nós vamos fazer assim, porque a honra e a glória aqui é para Jesus. Amém? O nosso tempo é simples, mas a presença de Deus é real no nosso meio, não é isso? Sim. O Espírito Santo acima de todas as coisas, na vida da gente. Pela fé eu posso ver aí almas recebendo sim da parte de Deus, porque é um propósito muito bonito esse, que os irmãos tiveram para fazer aqui para a sede. E pelos olhos da fé a gente pode perceber o quão Deus vai nos abençoar aqui, em nome de Jesus. Amém. E é isso, e eu creio que esse programa que vai inaugurar apenas hoje é um teste que nós estamos fazendo para ir esquentando as turbinas, mas eu quero dizer, realmente cada um dos irmãos que nós estamos aqui, é um culto que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui simplesmente, nós estamos conversando, e eu creio que cada um de nós que estamos aqui temos um propósito, temos um propósito da obra de Deus, e esse programa é uma bênção e todos nós vamos participar, irmão Narciso, nós vamos ter palavra aqui, vamos ter um momento gratificante com todos os irmãos, sem exceção alguma. Aqui vai ser um grande estudo, é para isso que Deus nos tem colocado, nos chamado para fazer a obra de Deus. Agradecemos ao Daniel pelo esforço, a Gisele também está ali, e nós vamos fazer uma diretoria desse programa, e esse programa aqui pertence ao ministério, portanto, todos nós. Esse programa não é meu, não é do pastor Oswaldo, não é do pastor Samuel. Esse programa ele é primeiramente de Deus, e depois todos nós somos responsáveis por esse trabalho, Verdade. A todos os que ouvirem, eu não posso prometer nada, porque na verdade mas enquanto a gente puder estar aqui, a gente vai estar aqui, vamos ajudar os irmãos, vamos fazer o trabalho juntos aqui, em nome de Jesus.
E temos aí períodos de oração para orar pelas pessoas que pedirem, né? Vai ser aberto aí, eu creio que os irmãos tenham esse propósito também, ser aberto aí no online para que as pessoas possam nos enviar pedidos de oração, né? Pedido de uma palavra, às vezes, para um casal que às vezes está com problemas em seu lar, às vezes um jovem que possa estar com problema, às vezes com algum vício, alguma coisa desse tipo, e que nós tenhamos palavra para poder levar a esse povo, a essas pessoas que realmente precisam, né? Não ficar trocando palavras somente, mas ter uma palavra profunda, uma palavra de edificação, onde as pessoas nos cultos vindouros, ou nos próximos cultos, possam vir e contar o testemunho, falar: olha, nós ouvimos o programa e recebemos a oração, e Deus fez uma obra na minha casa, no meu lar, fez uma obra na minha vida, fez uma obra na vida do meu filho. Isso para mim, para nós aqui, vai ser algo que não tem nem como justificar, é algo acima do normal, como um pagamento para nós, porque só de ver uma pessoa chegar aqui e agradecer pelo que ouviu e pode tirar aprendizado do que ouviu no programa, para nós é melhor, mais bem pago do que dinheiro, sinceramente, bem mais bem pago do que dinheiro, porque o propósito é esse: agradar ao Senhor, né? Agradar ao Senhor, para que Ele nos retribua, ou melhor, Ele nos mande, né, as bênçãos da parte dEle, para que a gente possa retribuir a Ele com louvor e adoração. Amém. Irmão Assis, quer falar alguma coisa? Amém. Nós vamos começar a oficializar, mas eu gostaria de ler a palavra de Deus, né? Gostaria de estar lendo a palavra de Deus aqui no versículo. É um salmo muito conhecido, é o Salmo 23, né? Salmo 23, ele é muito conhecido. É um dos salmos conhecidos, né? Das Escrituras, é o Salmo 23, que diz assim: que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E Ele diz: Ele nos deita em verdes pastos, né? E guia mansamente as águas tranquilas. Ele diz: refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Glória a Deus. Então, ele começa dizendo que o Senhor é o pastor e que ele vai e que devemos permanecer na casa do Senhor. Por quê? Porque é aqui, né? É aqui, nós estamos dentro do templo, né? Dentro do templo, não estamos com um som aperfeiçoado para isso, mas eu quero desde já, não quero que esse período que nós estamos aqui, né? Nós devemos guardar, compartilhar, né? Assim com nós mesmos, com nossos irmãos, porque mesmo sendo amador, mas é um começo, né? É um ensaio, como nós aqui estamos, para dias melhores virão, não é isso? Então o Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O nosso pastor, né? Nada nos faltará. Essa palavra nada nos faltará, podemos também entender como tudo nos vem a ter. A gente não só temos coisas boas, vem o dia mau também, existe o dia da prova, existe o dia da tentação, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem a altura, nem a profundidade, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salmista, quando diz assim: o Senhor é o pastor e nada nos faltará, né? É que sempre Ele vai nos abastecer, né? Com bênçãos dos céus. Mesmo que venha luta, dificuldade, adversidade, barreira, gigante, né? Tempestade, o mar muitas vezes furioso, mas Deus, glória a Deus, Ele sempre nos dará vitória e nos ajudará nos dias difíceis, nos dias maus. Então nós estamos nesta noite aqui, né? Nós não viemos aqui para brincar, nós viemos aqui para render o culto. Esse é o culto aos nossos irmãos aqui, né? E provavelmente o pastor Oswaldo deve estar também, se ele estiver, né? Nós temos sei que é um programa amador, nós estamos apenas fazendo teste aqui, mas não teste apenas, né? Por fazer, nós estamos fazendo programa, nós estamos falando de Deus, nós estamos aqui se preparando. Em outras palavras, nós estamos esquentando as turbinas para decolar, né? E quando a gente chegar lá em cima, ninguém nos pega, estamos no alto, glória a Deus, voaremos como águia, como Isaías diz, que os que esperam no Senhor. Nós estamos esperando aí por esse dia, esse mês praticamente inteiro, né? Desde o dia 7 que nós estamos esperando, já está acabando o mês, para fazer esse trabalho, preparar tudo isso. Graças a Deus tem chegado esses pedestal aqui dos microfones, nós estamos ainda caminhando, como diz o ditado, né? Estamos ainda gateando, mas nós vamos chegar lá, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Então essa é a palavra, né? E essa é uma palavra de Deus. Eu quero ouvir o meu companheiro aqui falar aí, deixar algo da parte de Deus também, né? Daniel quer falar, Daniel? Gisele quer falar, Gisele? Amém. Isso, para não ficar só nas palavras da gente, nas minhas palavras, né? Aqui em Salmos 40, já que ele leu o Salmo 23, que é muito importante, né, para nossas vidas, para a nossa trajetória, vamos ver lá o Salmo 40 também, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco cheio de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Você vê como o Senhor é maravilhoso, né? Você imagina a vida de Davi. Vida de Davi naquela época, um homem muito perseguido, um homem que fazia a obra, a forma dele naquela época que precisava, era um rei guerreiro. Então a luta dele era muito grande, muitos inimigos, muitas perseguições, não podia confiar em ninguém, né? Porque todos queriam fazer o mal a ele. Eram poucos aqueles que ele podia confiar, mas ele tinha um que ele podia confiar. Ele tinha um que ele confiava em todos os momentos da vida. Ele poderia estar dormindo, acordado, poderia estar sozinho, onde ele estivesse. Ele sempre confiava no Senhor, sempre confiava no Deus Todo-Poderoso. Então, para ele, todas as provas, as dificuldades, as faltas, enfim, todo o problema que pudesse vir sobre a vida dele, ele teria como sobrepor por conta do amor e da confiança que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Então, para nós nos dias de hoje não é diferente. As nossas provas
são naturais, que nós vamos passar por dificuldades, afrontas, pessoas que às vezes vão falar, vão nos machucar com palavras, e talvez nós vamos nos encontrar às vezes encurralados entre quatro paredes e não tenhamos uma palavra na hora, mas se nós olharmos para Cristo, fizermos assim como o salmista está falando, glória a Deus, nós sempre estaremos vitoriosos, sempre estaremos um passo à frente. A prova vem, mas a gente sempre está um passo à frente, porque a gente confia no Deus da vitória, a gente confia no Deus que faz o impossível se tornar possível nas nossas vidas. A guerra na época de Davi era dolorosa, era difícil. Para ele ganhar uma guerra, ele precisava orar, ele precisava estar na presença de Deus, ele precisava fazer a vontade de Deus, porque se ele estivesse fora da vontade de Deus, ele perdia a batalha, ele perdia os seus homens, perdia os seus soldados que estavam na guerra. Mas quando ele estava na presença de Deus, quando ele orava, entregava nas mãos do Senhor e perguntava para o Senhor: podemos ir à guerra? Sim, vá, que eu estarei convosco. Ele ia e era vitorioso, e não tinha baixa nenhuma no seu exército, porque quem guerreava não era ele, mas era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós às vezes queremos fazer por nossa vontade, queremos guerrear por nossa vontade, queremos resolver os nossos problemas, queremos achar que temos condições de fazer, mas nós não temos. Você não tem como resolver os seus problemas. Você vai se encontrar num quarto de quatro paredes e você vai olhar para todos os lados e não vai achar saída. Você vai olhar, vai fazer assim como o povo de Moisés, que chegou ali diante do mar vermelho e do lado era rocha, não tinha como subir aquelas rochas, aleluia. Olhava para frente, era aquele tremendo mar imenso, e para trás olhava, era o exército de Faraó se aproximando deles para pegá-los e destruí-los, dizimá-los, aleluia. Mas Moisés, ele tinha algo que lhe dava um passo à frente, ele estava um passo à frente da realidade que vivia, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o nosso Deus Todo-Poderoso simplesmente pergunta a Moisés: Moisés, o que tens na mão? Eu tenho um cajado, Senhor. Então pega esse cajado e toque nas águas, porque vais ver o que eu vou fazer. Glória a Deus, aleluia. Esse mar diante de Deus, diante de mim, diante do Criador, que Ele possa dizer, Ele, o nosso Deus, dizer diante de mim, não é nada, aleluia. Eu posso transpô-lo, eu posso fazer com que vocês passem sobre terra seca dentro deste mar. Glória a Deus. Algo que era impossível, sempre vai ser impossível para todos nós. Glória a Deus. Passar no meio das águas de terra seca, somente Deus para fazer isso, somente Deus para fazer isso. Então ele está um passo à frente, aleluia, ou a 1000 passos à frente, glória a Deus, da nossa prova, das nossas dificuldades, das nossas paredes, aleluia, do nosso reduto no qual vivemos, que às vezes olhamos e falamos: meu Deus, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Aleluia. Aí me lembra também de Davi, que eleva meus olhos ao monte, e ele me faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E ele olha aos montes: de onde me virá o socorro? E aí logo em seguida vem a resposta: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quer dizer, ele olhou aquele grande, aquela natureza linda, maravilhosa, ele olhou e falou: olha, eu não preciso me preocupar, porque o mesmo Deus que criou todos esses montes, esta realidade que estou presenciando, este mesmo Deus está ao meu lado, pronto para me abençoar e me livrar dos meus inimigos. Então é assim que Deus faz. Salmos 40, guardamos em nossos corações esta palavra, glória a Deus, porque maior experiência que Davi, maior experiência que Moisés,
maior experiência do que Josué. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se alguém já passou. Não passou? Eu acredito que não, porque experiência tremenda esses homens passaram diante de Deus. Diante de Deus, a experiência de Salomão, aleluia, de Abraão, glória a Deus. Abraão, homem de Deus, teve a experiência, glória a Deus, de chegar diante da realidade de ter que tirar a vida do próprio filho. Glória a Jesus, por amor a Deus. Mas Deus disse a ele, assim como é a realidade, que o nosso Deus não é Deus de morte, mas é Deus de vida. Ele chega em Abraão e fala: não, Abraão, não toque no garoto, não toque no jovem, porque agora eu vi que tu és fiel a mim e preparou ali aquele cordeiro para que ele imolasse. Isso é providência divina, isso é providência que somente Deus pode preparar em nossas vidas. Glória a Deus. A experiência que eu passei, para mim foi grande, foi tremenda, mas tem outras por aí que muitos passaram, experiências muito maiores do que a minha, e estão aí porque Deus lhes deu a vitória e o livramento. Esse é o Deus que nós servimos. Salmo 40, glória a Deus, que diz isso. Glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Quer dizer, se eu ficar tranquilo diante das minhas provas, diante dos meus medos, ficar tranquilo, certamente o Senhor vai estar conosco, comigo, e vai me dar vitória, e vai iluminar toda a minha vida, e eu vou poder encontrar saída de qualquer que seja o problema que eu esteja suportando. Coloquemos isso e creiamos no nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Amém? Que Deus abençoe. Saiu? Não. Pode continuar. Graças a Deus. Irmãos, mediante esse trabalho do Vitor Salvo, o pastor Oswaldo ele está nos ouvindo lá na casa dele, né? Está lá na torcida, né? Dos verdadeiros fiéis. Aqui são os fiéis mesmo, né? Também lá na torcida, a irmã Marinete, sua esposa, ela mandou aqui, está lá, glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a irmã Mari. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. E também a esposa do pastor Oswaldo, né? Missionária, né? E alguns irmãos, né? Que estão nos vendo. Pastor Isameide, eu não sei se ela conseguiu entrar, mas é simples. Os irmãos que estão aí, irmãos, depois nós vamos, nosso link, ele é fácil entrar, é só colocar lá ADIM, que é do Ministério, né, abreviado, dos Santos de Jacaré. Esse é a nossa conta do YouTube. Depois nós também vamos transmitir. Eu acredito que esse trabalho aqui, ele não vai ficar somente nesse programa. Outros irmãos vão ter outras programações, não vai, vai ter outras programações, glória a Deus, porque os trabalhos também, podemos futuramente transmitir nossos cultos, transmitir nossos cultos ao vivo para o Brasil, amém? Para o Brasil, então, para nós. Vai ter bastante tempo para nós aqui. Pode abrir até espaço para os irmãos pedirem hinos de louvor. Às vezes quer ouvir o hino, manda, a gente consegue passar também. Que tempo a gente vai ter? Na verdade, os nossos, depois vamos estar vendo isso, porque direto do YouTube
direitos autorais, né? YouTube. Então, a programação, direitos autorais, a programação, ela, pelo YouTube, né? Depois nós vamos comentar isso aí, mas nós vamos, através desse programa, nós vamos transmitir, mas também nós temos os trabalhos no Facebook, no Instagram, né? Vamos para frente que vai dar tudo certo. Até Jesus voltar, nós vamos ganhar milhões de almas para Cristo através desse programa. Aí vai ser bênção de Deus, né? Ser bênção de Deus. Nós estamos aí, são exatamente 22 horas e 22 minutos. Nós vamos ficar até 22h30, nessa programação. Então, nós vamos aproveitar e fazer uma oração da fé. Cada vez que nós estamos reunidos na presença do nosso Deus, a gente tem que crer que Ele é galardoador. Meu Deus, nesta noite, meu Pai, nós te glorificamos e te exaltemos na beleza da tua santidade. Abençoa a vida do nosso irmão Narciso, da Gisele. Abençoa, Pai, as nossas vidas, ó Deus, a bênção do Daniel, do pastor Osvaldo, da missionária Gabriel, da minha esposa, nosso Senhor, da família, do nosso presbítero, Pai. Glória a Deus, Saulo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Entra com providência. Purifique, faz maravilha. Opera, Senhor, em nossas vidas. Oh, Pai, que nessa noite nós te oramos, Pai. Em nome do Pai, em nome do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E aí, nessa noite, esse teste aí, vamos ver. Esse negócio aí ficou parecendo as notas dele. Glória a Deus. Voltou? É verdade. Glória a Deus. Pode ir. Amém? Então, irmãos, graças a Deus, voltamos aqui. A gente queremos concluir aqui, agradecendo aos irmãos que estão na torcida aí, né, por nós, orando, e nós vamos chegar lá. Amém? Eu quero as considerações finais aí do nosso irmão presbítero Saulo. Amém? O senhor já dá as suas considerações finais aí para a gente ir para casa. Amém. E que Deus possa continuar abençoando cada um e assim puder ouvir essa palavra, puder ouvir esse programa, porque o que for dito aqui será, em primeiro lugar, para abençoar as vidas daqueles que ouviram. Tudo que for pregado, tudo que for lido, tudo que for passado através desse programa, eu digo assim como um servo de Deus, porque nós estamos aqui na sede e o propósito é alcançar mais e mais vidas, mais e mais almas, porque o propósito do cristão é ganhar almas para o reino dos céus. Então cremos, ó Pai querido, cremos assim que todos aqueles que ouvirem, participarem em oração, em adoração, poder oferecer a sua confiança espiritual em oração e louvor, certamente nós vamos ser mais do que vitoriosos, em nome do Senhor Jesus. Eu falei aqui em louvor que eu creio que vai acontecer, porque Deus ele é aquele que nos presenteia com bênçãos que às vezes a gente acha que é impossível.
e Ele faz ser possível. Então eu creio que muitas bênçãos aqueles que nos ouvem haverão de receber, não porque nós sejamos nós aqui, mas porque o Espírito Santo é quem nos rege. O Espírito Santo quem está no negócio, que está no trabalho. Nós somos apenas vasos usados por Ele, pela infinita misericórdia do nosso Deus. Então tudo que falarmos será para abençoar a sua vida, a vida daqueles que nos ouvem, e que nós possamos ir o mais longe possível para outras almas, outras pessoas que possam estar desesperadas e possam ouvir uma palavra de conforto e sentir que existe um Deus todo-poderoso, que está em todos os momentos pronto para resolver, para solucionar aquele problema que para você é impossível. Ele pode resolver. Se você acreditar, confiar somente nele, certamente a vitória será sua, em nome do Senhor Jesus. E é assim que Deus fala. Não é promessa vazia, mas é promessa espiritual da parte de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Queremos agradecer a cada um dos irmãos e os irmãos que estiveram conosco aí, no nome da nossa igreja, Queremos agradecer a todos em nome de Jesus, e lembrando que amanhã a igreja vai estar indo para o Cruzeiro, Jardim Cruzeiro, lá na igreja onde o nosso pastor Samuel, nosso pastor presidente, ele preside ali e toma conta daquela obra, e amanhã as irmãs do Circulação, e não haverá consagração, como nós estamos vendo aí, a gente aproveita aí, irmãos, se inscreva no canal. Nós temos aí um número que já são inscritos nesse canal, porém nós vamos começar a colocar mais nele, e vai ser uma bênção, eu creio, amém? E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero agradecer os irmãos aqui e os irmãos de casa, amém? Meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui para te adorar, te exaltar, te bendizer na beleza da tua santidade, que através, meu Pai, desse canal, dessa programação, ó Deus, possa alcançar vidas, ó Pai, que está vivendo uma turbulência. Meu Deus, alcançar aqueles que estão precisando de Ti. Nos usa como canal de bênção, nós somos apenas vaso, ó Deus, e Tu és o oleiro, e nos usa, abençoa a nossa igreja, liberta vidas, abençoa todo o ministério e dá vitória a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E uma boa noite e um bom final de semana para todos, em nome de Jesus. Amém.